Boa noite, pessoal. Oi, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês Sejam estão todos bem-vindos. bem-vindos. Vocês estão ouvindo bem a gente? Vão colocando aqui no chat para a gente saber. Quem está aqui? Tem bastante gente de escola, de creche, Escola Marista de São Paulo. A Celiane, boa noite. Armando Zóboli, lá da Marcinha. Tem bastante gente lá do Zóboli, né? Ah, Marcinha querida. Vocês estão ouvindo? Tá bom o áudio? Ah, que bom. Não tá ouvindo, Marília? Dá uma mexida, entra e sai, vai testando aí. Bom, eu acho que a maioria do pessoal está ouvindo, né? Vamos aguardar. Agora tá, ela também. Estão ouvindo bem? Ah, então tá. CI Golfinho Dourado tá aqui, a Gisele. A Yara da instituição Casa da Criança, de Souzas. Quem mais? O pessoal que está aqui, todo mundo é educador, gestor. Emebe Odete de Lima. Ah, Marília da Emebe Odete de Lima. Legal, lá pertinho de mim. Oi, Clara, que saudades! Marcinha é formadora. Ah, Marcinha veio. Oi, Marcinha! Conseguiu, Márcia? Vamos lá, pessoal do Zóboli aí, hein, que tem tarefa para vocês, já estamos sabendo. Colégio Avance de Recife. A Kátia também entrou, nossa ACP companheira. A professora Marisa trabalhou lá na escola. A Sol. Saudade, Sol! Vamos começar, então? Acho que já. A gente pode se apresentando, né, Meire? Para quem não nos conhece. E aí o pessoal vai entrando. Pode ser? Vamos lá. Vou me apresentar, então. Eu sou a Alessandra, eu sou coordenadora pedagógica de uma creche da Rede Municipal de São Bernardo do Campo. Atualmente, eu sou mestre em educação, vou iniciar meu doutorado esse ano. O tema da minha dissertação foi sobre o brincar do bebê, dentro da formação de professores na creche. E é um tema que a gente vai falar hoje, é um tema que me encanta muito, porque faz parte tanto das minhas pesquisas, como do meu trabalho, da minha atuação profissional, né? Lá no Bernardo Pedroso, bastante gente de lá está aqui acompanhando. E a gente até, o que a gente fala aqui, como a Meire sempre fala, a gente fala do nosso lugar, que é essa escola, né? Que nos acolhe e que a gente desenvolve o nosso trabalho lá, com equipes maravilhosas. Eu sou diretora da Nuances Pedagógicas, que é um canal, uma rede de compartilhamento de informações, de estudos, de práticas, e a gente está aí aberto para mais um diálogo. A gente quer que vocês vão colocando as dúvidas aqui nos comentários, porque a gente abriu as dúvidas nos canais, nas redes sociais, mas a gente não teve muita dúvida, muito comentário. Então, um dos temas que a gente vai focar bastante hoje dentro da documentação pedagógica no brincar heurístico é sobre a mini história. A gente vai falar um pouquinho da mini história, que foi uma das questões que surgiram para nós lá nas redes sociais, no Facebook. Isso aí, Meire. Eu sou a Meire, também sou coordenadora pedagógica da Rede de São Bernardo. Meire, tá no mute. Desculpa, acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Aí, foi? Foi. Então, tá. Sou a Meire, sou coordenadora pedagógica também da Rede de São Bernardo, atuando aí há 10 anos na mesma unidade.
mestre em educação pela Uninove. O tema da minha dissertação foi sobre os campos de experiência, sobre entender um pouco mais essa BNCC e a questão do que é experiência de aprender na educação infantil. Sou uma colaboradora aí da Nuances, então, às vezes, sou convidada pela lei para fazer essa parceria. A gente compartilha muitos ideais de educação, concepção, né? A gente tem aí uma afinidade pedagógica muito grande, além da pessoal. E a gente acredita nesse trabalho, acredita no brincar heurístico, na potência dele. A gente fala bastante dos bebês e das crianças pequenas, porque é o nosso chão, mas a gente acredita nisso para a educação das crianças, né? Para a infância, é uma infância bem vivida. E aí a gente topou fazer de novo a live, dessa vez a gente está experimentando aí o YouTube, e a ideia é que a gente faça uma conversa, né, fale um pouquinho aí. A gente tem um curso que a gente faz sobre isso, né, que aí são 4 horas, né, de 4 a 5 horas que a gente discute isso com muita profundidade. Então, hoje a gente escolheu um foco. Da outra vez a gente falou do brincar heurístico, de todas as sessões, né, de como é o cesto, como é o jogo, e hoje a gente vai ampliar aí um pouco mais. A gente recebeu de questão quem colocou nas redes sociais, colocou novamente dessa questão do brincar para a criança um pouco maior, né, depois dos 3 anos, e a outra questão foi a mini história, tá bom? A gente vai colocar um PowerPoint aqui para vocês acompanharem, enquanto a gente vai falando. Espera só um pouquinho. A gente pensou nessa dinâmica, pessoal, um pouco assim, a gente vai falar algumas coisas, mas a gente vai deixar um tempo depois para vocês comentarem, perguntarem, né, Ale? A gente vai retomar um pouquinho os princípios da abordagem, do brincar heurístico, falar um pouco sobre isso, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho na documentação, né, de algumas possibilidades, como a gente vê isso, o que a gente acredita, e depois a gente vai abrir para esse diálogo aí. É isso mesmo. E aí, se vocês forem tendo algumas questões, vão colocando aqui no comentário que a gente vai anotando, tá bom? Pode ser? Todo mundo ouve bem, então a gente vai começar. Primeiro, a gente quer começar falando desse conceito inicial. A gente não vai aprofundar muito sobre o brincar heurístico, que foi um tema que a gente já conversou um pouco na última live, mas para a gente contextualizar um pouco do que a gente está falando, a gente vai trazer um pouquinho para vocês. Então, se a gente for pensar, as crianças pequenas e os bebês, as crianças bem pequenas e os bebês, eles brincam e agem de forma diferente perante o mundo, né? Se a gente observar as crianças um pouco maiores, as crianças um pouco maiores têm como uma atividade guia o brincar simbólico. Mas e as crianças bem pequenas e os bebês? Aí a gente fala que eles estão conhecendo o mundo pelo pensamento heurístico, né? Então, a atividade guia, neste momento do bebê, é o brincar heurístico. Ele está desvendando o mundo material, as relações que ele faz com esse mundo material, através desse pensamento heurístico. Também outra atividade guia muito importante dos bebês, das crianças bem pequenas, é a comunicação emocional. Então, a forma que o bebê brinca, a gente tem várias formas, não só o brincar heurístico, trazem de fundo todas essas características que são as principais características das crianças pequenas, que diferem das crianças um pouco maiores. Então, se vocês olharem aí, tem uma foto de cada forma dessas brincadeiras dos bebês. Então, o bebê, antes dele brincar com os objetos, ele interage com o adulto, então ele brinca de cadê achou, né? Escondeu achou, que a gente fala, que é uma brincadeira muito importante para os bebês. A gente tem uma postagem sobre essa brincadeira que o Brunner chama de peekaboo, que é uma brincadeira muito importante, muito potente entre o bebê e o adulto. A brincadeira do bebê com as mãos,
né, que isso só é possível se a gente dá tempo, dá paz, dá silêncio para esse bebê, para ele poder descobrir essa mão, que para ele ainda não é uma coisa que pertence ao corpo dele, mas que de repente ele vê passar pela frente dos seus olhos, e aí ele percebe que essa mão faz algumas coisas para ele, e ele vai brincando com essa mão, que é o que vai preparar ele para a manipulação dos objetos depois. E finalmente o brincar heurístico, que vocês veem aí nessas duas fotos que estão mais à direita, que é quando o bebê já está brincando com objetos, com elementos da natureza. É importante a gente entender esse conceito que a Ali está falando, né? Vou só retomar o que a gente tem falado, mas a palavra heurística, ela vem de eureka, né? De descobrir. Então, o que a gente conversou bastante na última live é assim: cabe à escola assumir ou não se vai dar conta, né, de respeitar esse pensamento, essa forma de vida da criança, né? Então, o brincar heurístico é uma forma de pensamento mesmo. Então, quando a gente acredita nisso e respeita isso, a gente cria um laboratório para isso, que são as sessões. Né? Mas a criança, ela vai brincar dessa forma. Por mais que o bebê, a criança pequena, por mais que a gente dê brinquedos prontos, né, brinquedos da indústria, brinquedos ditos brinquedos, socialmente falando, a criança vai fazer outros usos dele, ela vai descobrir outras funções para aqueles brinquedos, e quando a gente faz isso com objetos, né, não aí ditos brinquedo, não catalogados como brinquedo, a gente está abrindo um leque muito maior de possibilidade de criação, de ampliação, de descobertas. Então, é como a gente torna potente isso. E aqui, essa foto é uma criança aí, vamos colocar de 2 a 3 anos aí, manipulando. Então, esse brincar heurístico, ele está na vida, na forma como a criança se relaciona com a vida dela. E aí, a potência disso dentro da escola é a gente entender como ele funciona, que ações, aprender a ler as ações das crianças para tornar mais potente, para dar continuidade, fazer relançamentos no planejamento, para que a gente possa respeitar esse momento. Mas esse brincar heurístico, embora os estudos, né, nos mostrem aí focado no bebê e na criança bem pequena, ele se perpetua pela nossa vida, né? Quantas vezes a gente lida com situações e a criança maior também se envolve nisso, né? E a gente fala um pouco naquela pergunta, como que eu dou continuidade? As bandejas de experimentação são uma rica possibilidade em que as crianças vão aprofundar isso, né? Quando a gente coloca funis, colheres e diversas coisas, peneiras, conchas, escumadeiras e objetos contínuos lá, os grãos, a farinha e tudo mais, para a criança manipular, ela vai lidar com conhecimentos físicos, matemáticos, e vai poder aprofundar essa pesquisa, descobrir outras coisas, né? Então, a continuidade seria um pouco disso. Então, o bebê, a gente oferece o cesto, começou a andar, a gente começa as sessões do jogo, e não necessariamente, as bandejas, elas também dá para fazer com as crianças em idade do jogo, aí que é por volta dos 2 anos. E aí a gente dá continuidade com as bandejas de experimentação. Eu vou falar uma coisa que eu falei na outra live, para retomar, uma diferença dessas bandejas, né? Porque a gente vê muita coisa circulando pela internet e aí o perigo de algumas coisas, né? Bandejas que têm materiais como dinossauros, bonequinhos, elas estão a serviço do brincar simbólico, né? Se a gente está falando do brincar heurístico de enriquecer, são esses outros materiais não catalogados como brinquedos, que a gente vai colocar nas bandejas, e aí requer outra organização de espaço. Pode-se fazer a outra bandeja? Sim, mas sabendo para que ela serve e o que ela está desenvolvendo. Então, é preciso essa clareza aí. Deixa eu olhar aqui. Estão falando das esses materiais. Essa foto que a gente colocou aí para vocês também é uma postagem que tem na página da Nuances,
que tem a ver com isso que a Meire está falando, né? Do brincar com esses elementos contínuos, né? Que são as farinhas e também a areia, né? Então, a gente vê que quando o bebê vai na praia ou no tanque de areia que tem na escola, e aí a gente fala, nossa, eles amam brincar com areia, eles amam brincar com massinha, são elementos do brincar heurístico, que o bebê coloca em ação, basicamente, esse pensamento heurístico, que é de conhecer como as coisas acontecem no meio físico e matemático. Então, quanto que cabe aqui? Se eu colocar na minha perna, que sensação tem? Será que eu consigo transferir essa areia de um lugar para o outro? Com que ferramenta? O que eu posso usar? Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. Como a Meire falou, o brincar heurístico e o brincar simbólico são formas de brincar diferentes, mas isso não quer dizer que elas apareçam em fases estanques. Na verdade, a gente tem observado que elas vão se entrelaçando no decorrer do tempo, né? Então, o bebê começa com um brincar heurístico mais exploratório, depois ele vai para um brincar heurístico mais investigativo. Mesmo dentro desses elementos não estruturados, ele começa a usar esses elementos para brincar simbolicamente, e aí ele passa a ter como atividade guia, essa criança um pouquinho maior, o brincar simbólico, mas ele não deixa de gostar de brincar com areia, por exemplo. A gente leva uma criança de 4, 5, 6 anos no parque, eles adoram fazer várias experiências com areia. Então, isso quer dizer que esse pensamento heurístico de descoberta das propriedades físicas e matemáticas das coisas ainda está presente. Ela não cessa porque a criança agora brinca simbolicamente, mas as coisas começam a ficar um pouco mais misturadas. Então, ao mesmo tempo que a criança está brincando de areia no parque, por exemplo, ela está fazendo um bolinho e daqui a pouco canta aniversário para a amiguinha que está lá, e ela serve o bolo para os convidados. As coisas começam depois a ficarem com mais profundidade o brincar simbólico, mas a gente não pode deixar de propor esses laboratórios de pesquisas aí com as bandejas de experimentação. Eu estou com a professora Jaqueline aqui também, e ela esses dias fez uma mini história da criança descobrindo areia. Então, todo esse movimento corporal, quando ela toca, o incômodo, e depois quando ela vai e vê. Então, assim, de tudo, quando muda a nossa forma de ver, né? Uma criança derrubando uma colher no refeitório repetidas vezes, ela pode estar num processo heurístico, né? E aí, como que a gente alimenta isso em outros lugares? Falando para ela, olha, aqui não vai construindo essa ideia, né? Que aqui não pode jogar colher no chão, mas que lugar que pode mexer com a colher e que pode testar a gravidade, que pode testar o som dessa colher, né? A Lídia, uma auxiliar lá da creche, colocou aqui que quando a gente levou os materiais, o medo que eles ficaram, e aí quando eles foram construindo essa ideia, né, de que é um laboratório, é um lugar assistido, é um ambiente controlado, né, então a criança vai, e eles foram vendo a potência, o quanto que eles criavam, descobriam, testavam, se envolviam, né, sessões às vezes até de 50 minutos aí. Isso. E aqui a gente está pagando a nossa dívida, que a gente ficou de mostrar na última live, as referências, né? E a Lê terminou falando, né, disso, do quanto a gente precisa estudar, se repertoriar, né? Para entender um pouco melhor e para aprender a ler. Então, aqui são algumas, gente, das nossas referências, né? Elas não se esgotam aí, mas alguns livros que a gente acha que tem bastante, que dialoga muito, que tem alguns conceitos chaves. Quem está começando essa questão de tentar entender as percursoras aí do brincar heurístico foi a Eleonore Goldschmidt e a Sonia Jackson, que é esse livro aí que dá para ver Educação de 0 a 3 anos. Então, bebam na fonte primária, né? Quer tentar organizar a sessão, ver a quantidade de material, indicação de possibilidades. Esse livro tem tem 2 capítulos só falando disso, né? Então, tem o livro do Paulo Fock, que fala da experiência brasileira que eles estão construindo lá no OBC. Esse Descobrir Brincando também
pessoas que foram lá na fonte e implantaram, né, na Pamplona. Então, tem vários e outros livros que dialogam com esse conceito, né, que tem a ver com essa ideia de criança ativa no seu processo de conhecer o mundo. Então, a gente trouxe aí alguns referenciais da abordagem Picker, que é essa coluna aí que está na direita de vocês, que fala bastante desse brincar manipulatório e as origens dessa manipulação. É bem interessante a gente entender isso pelo âmbito do desenvolvimento infantil, até para a gente se munir de ferramentas para interpretar e dar voz às ações das crianças, porque é a gente que vai ser essa voz, né? E aí tem o Brunner, tem o Piaget, tem o Vallon, que são fundamentais para a gente entender, que são pessoas que já estudaram desenvolvimento infantil e já falavam isso para nós, mas a gente não sabia como aprofundar, né? E aí vem a Goldschmidt e a Jackson e percebem essa vontade do bebê de xeretar as coisas, de brincar com a caixa e não brincar com o brinquedo que veio. E aí elas começaram a aprofundar essa que já é uma ação espontânea dos bebês e das crianças pequenas, né? Porque o nosso objetivo não é pular etapa, então já que o bebê não brinca simbolicamente, eu vou ensinar ele a brincar de faz de conta, porque brincar só tem a possibilidade de brincar de faz de conta. Não, a gente não pensa assim. A gente pensa que o professor observa a ação espontânea que aquela criança demonstra naquele momento e aprofunda. Então, quanto mais materialidades a gente oferecer, quanto mais instrumentos da nossa cultura a gente oferecer, mais sabidos nossas crianças serão, mais sinapses eles vão fazer, mais conhecimento eles vão ter sobre o mundo e sobre as capacidades manipulatórias, e assim eles também vão ter um brincar simbólico mais elaborado lá na frente, né? Porque primeiro eles precisam conhecer esses instrumentos. Ale, deixa eu só aproveitar essa tela. A Paula pergunta se tem algum livro que fala de como armazenar os materiais. No da Eleonor e no Descobrir Brincando, eles abordam, eles falam das sacolas, né? No Descobrir Brincando tem as fotos, e aí tem a foto da sacola, tudo direitinho. A Nilza fala que brincou muito com esse material e não tinha esse nome. É muito importante a gente ir conceitualizando isso, né? Porque é uma forma profissional de lidar com esse brincar da criança, porque de fato é isso. O que elas observaram e levaram em consideração são essas ações espontâneas das crianças pequenas, né? Pode ver, os pais compram lá um monte de brinquedo para a criança e a criança quer brincar no paneleiro, né? Quer mexer na gaveta de colher. Então, é respeitar um pouco esse desenvolvimento. Como a gente disse, não é essa coisa que às vezes as pessoas colocam como se fosse uma moda, né? Não é, é muito mais que isso, muito mais difícil, profundo, né, de adentrar, porque se relacionar com essa criança respeitando aí o seu desenvolvimento, o seu pensamento e a sua atividade guia. Isso aí. Aí, para começar a falar, então a gente fez aí uma retomadinha do brincar heurístico, né? Os princípios, falar também que não se trata de uma técnica, de uma metodologia, mas é sim uma abordagem. Abordagem por quê? Porque tem princípios que regem e a gente pode sim ousar, criar em cima disso, né? Eu e a Lê, a gente conversa bastante disso, que eu acho que para começar convém a gente estruturar bem, se fundamentar. Né, pegar modelos já testados, né? E aí a gente vai, depois que a gente vai criando as nossas asas e alçando os nossos voos aí e ampliando muito isso, né? E aí, como que surge? A gente vai falar um pouquinho da forma, uma possibilidade de documentar o brincar heurístico, mas a gente está pautado nesse conceito de documentação pedagógica, que agora parece também que virou uma certa moda falar isso, e aí a gente chama nossos registros de documentação pedagógica, as nossas fotos de documentação pedagógica, mas aí a gente quer retomar um pouquinho esse conceito do que é documentação pedagógica, que horizonte é esse que a gente vislumbra com documentação pedagógica, que fundamentos estão por trás disso, para que a gente refletir que assim não é qualquer coisa, não é um amontoado de coisa, né? Então que a gente
precisa cuidar desses princípios e ter sempre essa pulga atrás da orelha ali na hora que a gente vai fazer, na hora que a gente vai compartilhar, o que a gente está fazendo, o que a gente está mostrando. Então, esse conceito de documentação pedagógica vem lá do Loris Malaguzzi, lá na Itália, nesse livro aí que é o livro do Alfredo Oielos, que ele fala Loris Malaguzzi, biografia pedagógica, ele vai falar como surge isso para eles lá em Reggio Emília, que foi quando ele pede para que as professoras façam os registros, um caderno, né, escrevendo, documentando. Ali nasce a gênese da documentação pedagógica, do que eles conseguem fazer hoje, e desse nome, né, que ganhou o mundo aí, porque a gente admira e respeita, e acha que é uma forma interessante aí de abranger. Então, esse conceito vem lá de Reggio Emília, surge lá com Loris Malaguzzi, com esses cadernos aí, e aí eles vão rebuscando isso e tornando isso como parte, né, do projeto e da abordagem que eles têm lá. É sempre importante pensar na pedagogia que a gente está falando, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma pedagogia, e aí da abordagem lá de Reggio, que é essa criança com uma imagem de uma criança competente, capaz, ativa no seu processo de aprender, uma concepção que valoriza processos, não valoriza produtos, apenas produtos. Então, como essa criança está aprendendo, nos interessa mais do que o produto, porque às vezes a gente fica importando a educação que a gente teve, né, que era aquela da nota boa, né? Então, a gente faz isso com a criança. Às vezes a gente quer fazer propostas em que a gente já tem a resposta, então só vale aquela criança que já sabe fazer aquilo. E o que nos interessa uma criança que já sabe fazer o que a gente está propondo? Né? Nos interessam os processos, as descobertas, que caminhos, que soluções que elas estão dando para aquilo. Então, é um pouco disso. O próximo slide vai abordar um pouco desse conceito e da função. Então, esse conceito como uma espécie de didática, pois ajuda o professor a construir um modo de estar com as crianças. Então, uma documentação que se preste. Então, quando a gente elabora uma documentação, ela serve de formação para outras pessoas. Ela impacta no jeito de eu agir com as crianças, né? De construir uma nova noção de docência, que é aquilo que eu falei. A gente não veio dessa docência, né? A gente não viveu essa escola, né? Muitos de nós nem viveram a escola do 0 a 3 enquanto crianças, né? Então, a gente tem tudo isso para ressignificar e construir junto, e de projetar e narrar as aprendizagens. Então, esse cuidado, que é um conceito aí trazido pela Davioli e a Rinaldi, que está ligada, que são ligadas aos estudos da abordagem de Reggio Emília. E aí, as funções, né, da documentação pedagógica, ela tem uma função política, que é criar um diálogo entre a escola e a família e a comunidade. Então, a gente está falando aqui, gente, de um conceito de projeto de escola que é democrático, que é progressista, que é plural em suas linguagens, que respeita e que, até hoje, mais do que nunca, né, a gente está nesse momento histórico, mas que é em prol da vida, onde todas as vidas importam, né? Então, acho que é desse tipo de educação que a gente está falando, é desse tipo de horizonte que a gente vislumbra e quer alcançar. Então, um modo de apoio e sistematização do acompanhamento da vida das crianças, né? Muitas vezes a gente se depara com aquele relatório só lá do final do semestre, né? E aí, para copilar aquilo, o que foi significativo, quais as narrativas específicas, que dia que essa criança descobriu isso? Então, é pensar nesses processos de acompanhamento, né? De uma forma de sistematizar isso de forma muito individualizada, né? Mas de uma forma que contribua com a aprendizagem das outras crianças e de toda a equipe escolar, né? E a outra função é construir um material pedagógico de reflexão sobre o processo educativo. A gente vê que as escolas que estão dando esses passos, muitas vezes você chega e as documentações são de anos anteriores, que estão lá, porque elas são significativas para aquele coletivo.
e são meio que atemporais, né? Porque são coisas que a gente... E que é interessante que as outras crianças vejam, que as novas famílias vejam, que os novos educadores tenham acesso. Então, é um pouco nessa linha aí. Ai, deixa eu passar. Pensando nesse espiral da documentação, né, o que ele envolve, e aí a gente usou algumas referências, depois no final a gente vai mostrar para vocês, mas vai falar que envolve uma escuta, né? A escuta sensível, e aí a gente não é um simples ouvir, mas é ouvir tentando entender o que aquela criança está querendo dizer, né? Lembrando das 100 linguagens aí, que essa criança diz com o olho, diz com a boca, diz com as mãos, diz com choro, diz com as risadas, né? Ela diz com o corpo inteiro, então essa escuta ativa de quem busca entender e que não simplifica, não reduz, que testa a possibilidade no exemplo da colher, né? Será que ela tá, porque muitas vezes numa visão muito reducionista, ela tá querendo me irritar, ela tá bagunçando, será que é isso mesmo? Né? E de tentar investigar, de se colocar como aprendente da infância também na sua relação com ela. Então, é dessa escuta, a questão dessa observação que está ligada a essa escuta, né? Então, o que a gente consegue ver? E aí, retomando, né? A gente vê através da nossa câmera interna, que tem tudo a ver com que criança que a gente acredita, que conceito. Então, quanto mais eu sei, mais possibilidade de generalização potente. Se eu tenho clareza da concepção da criança, mais lugares aqui eu tenho para encaixar. Agora, se eu sei muito pouco sobre desenvolvimento infantil, sei muito pouco, sou pouco sensível às ações das crianças, eu vou encaixando no senso comum. Ah, é birra, é manha, né? Qualquer comportamento, e do quanto a gente precisa ir se estudando e rebuscando e se profissionalizando, porque a gente está num ambiente profissional, né, na escola. Então, esse registro, que é quando a gente cria, né, as notas, as fotos, as filmagens, a gente vai criando elementos para tornar visíveis essas ações das crianças. E aí a gente vai fazer esse compilado. Muita gente anda chamando de documentação essa coisa de trechos de registro e vai lá e publica aquilo. Não é cartazinho, não é qualquer coisa, né? Então ele passa por esse... Com álbum social, né? Eu coloco um monte de foto da criança em vários momentos, escrevo um pouquinho sobre cada foto. Isso não é documentação pedagógica, né? Isso é álbum social da criança, que também tem sua importância, mas não pode ser chamado de documentação pedagógica, né? Por uma questão básica que é não tem interpretação do professor, né? Que é isso que a Meire está falando. E aí a parte da análise da interpretação, que a Ale falou, que é fundamental, né? Fundamental. E esse registro, gente, como que eu faço, né? A gente vai aprendendo fazendo, né? E ele geralmente passa por um processo. Habitualmente, né? Quem consegue ganhar profundidade em registro passa por um momento de descrição, né? Mas ele é igualmente importante, né? Porque se eu coloco tudo lá o que a criança fez, depois eu posso refletir por que ela fez isso, né? E aí depois essa interpretação, essa análise, né? Esse levantamento de hipóteses, mas o que ela está querendo me dizer? Por que será que é isso? E dentro disso aí, porque aí depois a gente está fechando esse espiral aí, e é interessante pensar por que a gente fala em espiral. Porque se fosse um círculo fechado, né, então vai numa ordem. Então, a gente não conseguiu colocar a imagem, mas o espiral é a ideia disso, que vai e volta. Esse movimento circular, né, em que não tem uma hierarquização, né, então, e que a gente vai e volta nesses processos. E é muito importante depois fazer essa análise e interpretação, e ela ganha uma potência e vai se tornar abrangente, como a gente viu lá, de criar uma comunidade, quando ela é analisada por mais pessoas, quando a gente envolve outros olhares, né? Então, essa questão é fundamental. Às vezes a gente enfrenta alguns desafios, né? Da gente não querer se expor, não querer colocar lá, mas a gente aprende e cresce com o olhar do outro,
né, com a pergunta que o outro fez e tudo mais. Então, esse processo é muito importante. Dentro disso está também, e a gente não colocou porque a gente está focando na documentação, mas está o planejamento e o relançamento. Então, o que eu planejo, eu vou lá, escuto, observo, registro, analiso, interpreto, relanço para a criança e vou produzindo a documentação. E a documentação, ela seria uma curadoria disso tudo, que precisa ser feito pela voz desse professor desse educador, que está instrumentalizado para isso, né? Que vai ler as ações da criança, por que é importante, por que foi significativo, por que isso merece ser divulgado, né? Uhum. Deixa eu falar um pouquinho, Meire, que teve uma pergunta aqui para a gente, se a gente acha que acredita, então, que a documentação pedagógica ela é individual ou ela pode ser coletiva. Se a gente pegar esse conceito da documentação pedagógica de Reggio Emília, eles têm duas formas de uso para a documentação pedagógica. Um é a documentação pedagógica desses processos individuais que a Meire está explicando, e o outro é a documentação dos projetos investigativos, que esses sim são mais coletivos. Então, por exemplo, há momentos que um grupo de crianças, não necessariamente a turma inteira, porque lá eles trabalham em pequenos grupos, então um grupo de crianças está se interessando pelos traços, pelas linhas, pelas formas de registrar graficamente uma dança. Então, aí eles fazem uma documentação de todo esse projeto investigativo, dessa forma de investigação que lá eles chamam de projetação, né? Porque o projeto nunca está pronto e nunca está dado no início, mas eles têm essa forma de documentar também. Mas essa documentação individual, para nós, ela tem um sentido muito de dar visibilidade para as culturas infantis, né, para a gente não cair nisso que a Meire falou, então a criança faz isso porque ela quer me enfrentar, porque ela é birrenta, porque na casa dela fazem tudo por ela. Quando, na verdade, a gente vai estudar, vai se munir de teorias para a gente conseguir interpretar, a gente vê que não, que às vezes teve um acontecimento anterior que desencadeou esse processo e essa teoria que a criança está usando agora. Às vezes a birra é porque o professor não está entendendo, não está compreendendo o que a criança quer dizer. E aí ela insiste para que aquele adulto olhe para o que ela está querendo dizer. Então, às vezes, a gente acaba caindo no senso comum, né? Porque na creche com bebês e crianças pequenas, a tendência nossa lá dos educadores é usar o que a gente tem de experiência da educação doméstica. Então, como que minha mãe e meu pai me criaram, como que a gente criou nossos filhos, como que a gente faz intervenção com os nossos sobrinhos, é muito desse conhecimento doméstico, né? E a gente precisa estudar para a gente conseguir fazer essas interpretações de uma forma mais assertiva e conseguir, com isso, fazer o nosso papel pedagógico, que é, a partir da ação da criança, qual que é o próximo planejamento? Então, o que eu vou lançar lá na frente de desafio para essa criança, né? Outra coisa que a gente não colocou nesse rol aí, nesse ciclo, é que quando a gente pensa no registro, a gente pensa nele em etapas. A gente tem aprendido na creche que quando a gente vai registrar, primeiro item desse registro é descrever o que a gente observou. Sabe, descrever sem fazer nenhum julgamento daquela cena que a gente observou. Descreve as ações das crianças, depois volta, interpreta o que aquelas crianças fazem. E aí, nessa interpretação, ela pode ser individual, de um professor solitário, ou ela pode ser compartilhada, né? A gente tem observado lá na creche que quando a gente faz essa interpretação, essa análise de cenas em HTPCs, informações coletivas, a gente sempre se surpreende, porque o olhar do outro sempre traz uma nova perspectiva que eu não tinha enxergado antes. Então, quanto mais olhares a gente consegue compor nesse momento de análise de cenas, melhor fica essa análise, melhor vai ficar esse relançamento das próximas experiências que a gente vai propor para os pequenos. O que mais, Meire, que tem para falar? Deixa eu responder umas aqui também, Ale. Vamos lá. Perguntaram como que a gente torna sensível o olhar do professor. Eu acho que, assim como os professores
né, os educadores pensam para as crianças, a gente pensa para os adultos professores. Precisam vivenciar situações homólogas, né? E aí, assim, a gente precisa também suspender um pouco os nossos julgamentos enquanto formadoras e investir. Tem um rol, né? Na minha dissertação até discuto um pouco isso, de coisas que depende do ambiente, né? De ter um formador, de ter alguém engajado, alguém que estuda, que pesquisa, que propõe, né? Que faça homologia sem infantilizar educador, que faça homologia pensando só para além de leitura de textos, né? Mas que provoque a reflexão, que promova essa questão. As formações, elas precisam estar diretamente vinculadas com o que acontece na vida das crianças, né? Então, a gente precisa tematizar, a gente estuda o texto, vai lá e olha para a nossa prática, o que isso tem a ver, o que isso muda a nossa forma de agir. Então, mas tem um fator que a gente não controla, que é a deliberação desse adulto. E aí, assim, a gente não consegue obrigar as pessoas, né? Mas tem uma ética profissional também, que assim, a gente precisa estabelecer de algumas coisas que são inegociáveis nos nossos ambientes de trabalho, né? Porque, como a gente disse, somos todos profissionais da educação, mas tem a ver com isso. Sensibilidade se constrói com experiências sensíveis, com acesso à arte, com acesso à literatura, né? E a gente às vezes acha que não precisa tanto, mas, né, a gente precisa sim levar textos literários, escutar boas músicas, além do senso comum. A gente fala de levar a cultura mais elaborada para as crianças, a gente precisa fazer isso também com os nossos educadores e não desistir, porque a gente não vai atingir todo mundo com a mesma estratégia, do mesmo e tentando, né? Eu venho de uma escola que troca muito grupo, né? Até pela nossa localização e por uma série de questões. E aí, assim, você começa um trabalho, as pessoas estão naquele mesmo olhar, estão com você ali, aí de repente vai um monte embora. Então, acho que é isso, de não desistir e de dar continuidade, de pensar em experiências que tenham a ver com a questão da estética e da sensibilidade humana. Isso acho que é fundamental. Outra pergunta aqui que falou, que eu vi que passou, foi da questão se é diária. Veja, todos os dias as crianças estão vivendo as suas infâncias. Né? Lá na escola a gente fez até bolsinha para elas carregarem o celular e o bloquinho de anotações. Todos os dias a gente tem que produzir materiais para porque a documentação não é esses esquemas, não são essas fotos. Mas todos os dias você não consegue sistematizar uma documentação. Né? E assim, cada professor, cada educador vai estar num momento de vida, mas aí a gente vai estabelecendo alguns combinados aí, porque as crianças também todas merecem ter os seus. Lá na escola, por exemplo, teve outra que perguntou de São Bernardo. São Bernardo ainda exige esse relatório semestral, a gente vem caminhando, né, juntos, devagarzinho, para a questão das mini-histórias. Então, a ideia é que a gente chegue para a secretaria e apresente portfólios com essas mini-histórias e fale, olha, chegue ao campo, dando até spoiler para as professoras que estão aqui, porque a gente faz os relatórios, mas a gente já está começando a caminhar com isso, e a ideia é que não precise, que a gente tenha tanta documentação produzida daquela criança, que ela que é o grande recheio aí dessa sistematização dos processos de aprendizagem das crianças, e que a gente chegue a um ponto que eles não sejam mais necessários. É interessante aqui, ó, que alguém colocou, precisa focar o olhar e saber qual o foco. Como a Meire falou, o professor, na verdade, é o curador. O professor, no decorrer de um dia, ele observa várias experiências de aprendizagem das crianças, ele consegue observar nem sempre todas as crianças, porque o grupo é grande, então ele precisa focar. Na verdade, ele precisa fazer escolhas, a gente fala. Quando a gente vai documentar, a gente pega um monte de material que a gente tem de registro e de foto, mas a gente escolhe o que a gente vai falar, o que a gente vai interpretar, o que a gente vai dar luz e visibilidade com maior profundidade. Então, é nessa hora que o professor é o curador. Senão a gente fica achando que precisa produzir material, analisar tudo, interpretar tudo, e aí a gente não dá conta, né? Mesmo na rede de São Bernardo, que a gente já tem um terço da jornada
para a formação, que aí inclui os registros e os planejamentos, que essa carga horária acaba ficando em 7 horas, a gente não dá conta. Se a gente for pensar num vídeo que a gente produz de uma experiência heurística, um vídeo de 40 minutos, como que a gente faz para analisar cenas e várias mini pesquisas que acontecem durante essa sessão do documentário heurístico de todas as crianças? Então, a gente precisa, sim, fazer escolhas, fazer essa curadoria e entender que essa escolha, ela não é neutra. A gente, quando faz escolha, é porque é o que a gente acredita que é importante dar visibilidade, né? E aí é dar visibilidade a essa cultura da infância mesmo, que nem a gente é capaz de entender ainda, mas que a gente precisa cada vez mais desvendar com essa escuta, com essa observação atenta e despojado desses pré-julgamentos, né, como vocês foram falando. Então, é isso. A gente vai falar um pouquinho da mini história, sim, a mini história como possibilidade de registro e de formação desse portfólio da criança, que ficaria no lugar desses relatórios semestrais que a Bia está falando. Espera só um pouquinho que a gente vai chegar nas mini histórias. A Jaqueline está perguntando o que é situação homóloga. A homologia dos processos é quando a gente faz com vocês o que a gente espera que vocês façam com as crianças. Então, a gente repete, né? Mas pensando, como eu disse, né? Quando a gente foi conceitualizar a experiência, a gente foi lá e fez aquela da argila, por exemplo. Então, assim, estava ali o conceito de experiência de aprender, mas não de uma forma infantilizada, né? Eu não levei para vocês para brincarem como se vocês fossem criança, vocês foram explorar, mas como adultos tocando na argila. Então, é da gente tentar criar uma situação com os educadores que a gente espera que eles façam com as crianças. Quando a Meire falou que a gente precisa apresentar a cultura mais elaborada para as crianças. E aí nós coordenadores, nosso papel é muito esse. Então, apresentar a cultura mais elaborada para nós, ampliar nosso rol cultural, porque a gente só vai ofertar algo para as crianças que tenha nos tocado. Então, o tipo de música que não nos toca, dificilmente a gente apresenta para as crianças. Um tipo de história que a gente não gosta, uma literatura que às vezes tenha temas duros, como a morte, como separações, se não me toca, eu também não apresento isso para as crianças. Então, o nosso papel é criar essas experiências também nos professores e de fazer com que vocês, né, com que os educadores ampliem esse repertório cultural, que é o que a gente espera que aconteça quando esse professor vai trabalhar com as crianças. Que ele também tenha em mente que a criança traz uma cultura que normalmente é uma cultura de massa, que é o que a televisão oferece, que o rádio oferece para todo mundo, mas a gente não pode ficar nisso. A gente precisa ampliar, apresentar as outras formas mais elaboradas que existem por aí, mais elaboradas no sentido de não estar na massa, né? Que é disso que a gente está falando. Acho que mais, Lili? Vamos falar, então, das indicações de livro? Acho que sim, né? Ó, aqui a gente colocou três livros aí que a gente acredita que vai de encontro com o que a gente está abordando hoje. Esse primeiro, Documentação Pedagógica, Teoria e Prática, que foi organizado aí pela Sueli Amaral, a Maria Carmen Silveira Barbosa e Ana Lúcia Goulart, ele é uma preciosidade, ele vai algumas ideias chaves a gente pegou daqui, né? E ele vai trazer alguns textos lá de seminários de Régio e vai falar um pouquinho desse conceito e vai usar alguns exemplos. Então, é bem potente, vai falar dessas funções, da conceitualização e vai usar esse. Esse outro é dos Formosinhos, né? Que é esse aqui. Documentação pedagógica, avaliação na educação infantil, e a gente não colocou lá no espiral, mas assim, toda vez que eu documento alguma coisa, eu estou avaliando, é impossível. E querendo ou não, a gente sempre discute isso lá na escola, que assim, toda vez que eu escrevo, né, sobre a infância, ou eu falo, eu estou
mais mostrando quem eu sou do que mostrando a criança, o que eu penso, o que eu entendo e o que eu interpreto de criança, né? Que humanidade que eu acredito, tudo isso, gente, está impregnado, querendo a gente ou não, de conceitos. Então, a gente precisa ir se apropriando para que a gente consiga falar disso de uma forma mais intencional, né? Que eu consiga expressar nas palavras aquilo que eu acredito, porque todo mundo sabe falar de concepção de criança, mas às vezes vem perguntar umas coisas ou faz um comentário sobre a criança que está se contradizendo completamente, e que isso é normal, é uma construção, né? Todos nós estamos em processos diferentes aí, mas que a gente precisa estar ligado nisso, precisa colocar isso no nosso radar. Opa! Quando eu estou falando disso, será que eu estou. Quando eu falo da mãe que levou a criança para a creche e foi trabalhar, eu estou falando de que criança? Escola é direito da criança, da mãe, então tudo esses julgamentos vão estando por trás. Esse livro aqui traz alguns estudos de caso, também eles trabalham com a questão das pedagogias participativas, que tem a ver com tudo aquilo que eu falei, né, de uma pedagogia progressista, que trabalham com vozes plurais, e aí eles conceituam isso e trazem estudos de caso. Destacaria o estudo de caso que tem aqui falando da creche, que está bem legal e dá para a gente ver, e eles teorizam isso, usam, né, vários termos aí que a gente precisa ir se apropriando para falar disso com profundidade, né, para não reduzir registro à documentação pedagógica.
Tem uma coisa que eu sei, que nunca mais irei rever. É um lobo mau que dá um beijinho no carneirinho. E as crianças fazem ei, me dá a mão, porque me deixa só, sem ajuda de ninguém. Sem qualquer ninguém pode virar um homem. Uma boneca ou um robô, talvez briguem um pouco, mas com o dedinho e na alta voz, ao menos eles fazem as pazes. E cada coisa nova é uma surpresa, até quando chove e as crianças fazem uau, olha que chuva. Quando as crianças fazem uau, que maravilha, que maravilha. Mas que bobo, veja só, olha só. Eu me envergonho um pouco, já não sei mais fazer uau e fazer tudo como eu quero. Porque as crianças falam sempre, falam tudo o que pensam. As crianças são muito sinceras, mas têm tantos segredos como poetas. E as crianças vão com a fantasia e com poucas mentiras, uma mamia bada. E mas tudo é claro e transparente quando um adulto chora. As crianças fazem ei, você fez um dodói, a culpa é tua. Quando as crianças fazem uau, que maravilha, que maravilha. Mas que bobo, veja só, olha só. E me vergonho um pouco, já não sei mais fazer uau. Não brinco mais numa gangorra, não tenho a chave que abre a porta dos nossos sonhos. Enquanto os chatos fazem, enquanto os chatos fazem, enquanto os chatos fazem bom, tudo fica igual. Mas se as crianças fazem uau, uau, ei, basta uma vogal, eu me envergonho um pouco. E os adultos fazem não, eu peço abrigo, como os leões, eu quero andar engatinhando.
Escapou até do duplo aqui no tapete. Aqui, né?
Skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, pelúcia, merenda, craião, Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, metiolate, band-aid, sabão. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca. Botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, piano, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola,
falando bem português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero vós, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendia tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chavão, deu azar, muitas nós não puderam levar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Camaleão, rosa choque ou rosa grená, despertou numa manhã tão cheia de cores no ar. Deu bom dia para a violeta, roxa e lilás, lavou o seu rosto no orvalho verde a brilhar. Eu visto a cor que eu quero, se é sol eu sou amarelo. Subiu pelos galhos da figueira e ficou marrom. Encontrou o vagalume aceso e virou neon. Quando ouviu o sabiá cantando, já mudou de tom. Qualquer cor que pinte pela frente, ele acha bom. Eu visto a cor que eu quero, se é sol eu sou amarelo. Subiu pelos galhos da figueira e ficou marrom. Encontrou o vagalume aceso e virou neon. Quando ouviu o sabiá cantando, já mudou de tom. Qualquer cor que pinte pela frente, ele acha bom. Eu visto a cor que eu quero, se é sol eu sou amarelo. Depois de acordar, mamar, depois de mamar, sorrir, depois de sorrir, cantar, depois de cantar, comer, depois de comer, brincar, depois de brincar, pular, depois de pular, cair, depois de cair, chorar, depois de chorar, falar,
Eu sou um bebezinho dos mais bonitinhos, que quer muito carinho, que quer beber conforto. Quero comer, quero mamar, quero preguiça. Não tenho tempo pra esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora. Agora não, já! Eu já passei de carro, já andei de cavalinho. Aqui tem muito passarinho, acho que eu vi um gatinho. Atenção, atenção, todos olhem pra mim, pro meu primeiro passinho. Não tenho tempo pra esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora. Agora não, já! E ontem de noite, mamãe estava tão chique. Na hora dela sair, beijinho, beijinho, eu dei um chilique. Quero minha mamãe, quero meu papai, quero tudo pra mim. Não tenho tempo pra esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora. Agora não. Esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora. Agora não, já! Brincar está intrínseco ao ser humano, está intrínseco a gente, né? Então o bebê brinca, a criança brinca, mas tem uma fase da vida que parece que tudo vai precisando ficar mais sério. E aí se perde essa essência do brincar. A sociedade também vai impondo algumas regras que faz com que o adulto vá perdendo esse jeito brincante dele. E aí de repente a gente tem um adulto que não sabe brincar, um pai que não sabe brincar ou um educador que não sabe brincar. Todo adulto, todo em processo de envelhecimento, não se percebe que vai se engessando, que vai se enrugando mais cedo, que as preocupações vão tirando toda a vida que existe dentro dele. Tem uma frase de um pensador inglês, que é o Oliver Holmes, que ele fala: a gente não deixa de brincar porque envelhece, a gente envelhece porque deixa de brincar. E é muito difícil você atinar isso, né? A brincadeira é própria do homem, mas as pessoas se enrijecem e vão perdendo a noção de que isso é que dá brilho à alma. A primeira coisa que eu acho na formação de um adulto brincante é trabalhar o medo de brincar. O medo de brincar seria o quê? O medo de se arriscar, o medo de se aventurar naquilo que provoca o outro, essa quebra de sentido das coisas. A brincadeira é muito isso, a possibilidade de eu tratar algo que está sendo tratado assim, eu trato assado. Isso é da arte, isso é do brincar, que é você ressignificar a tua posição corporal, por exemplo, a tua voz, você ressignificar o teu papel dentro da sala de aula. Talvez um ganho muito grande para a educação seria ela se ver como terapêutica. Assim como seria um ganho muito grande para as medicinas se verem como pedagogias, né? Porque quando a gente se propõe a olhar para ou se propõe a um aprendizado de uma terapêutica, a primeira coisa é a gente se colocar no lugar de paciente, né? Olhar para si
e ver o que precisa cuidar em si. Né? Quando a gente começa a olhar para o que a gente precisa cuidar em nós, a gente vai olhar para muito do que está no nosso entorno. Para a alimentação, para a nossa relação familiar, né? A beleza do espaço em que a gente vive, né? E o cuidado desse ambiente que a gente vive na nossa casa. Consequentemente, isso vai chegar num olhar que a gente tem para as crianças, para a relação social e comunitária. Qual é o maior drama dos educadores na sala de aula ou na escola? São os problemas que os seus alunos trazem, que as crianças trazem. Uma é mais violenta, a outra é altamente tímida, trancada dentro de si. O outro não fala há 6 meses por causa da violência familiar ou porque perdeu a mãe. O outro não presta atenção, né? Não consegue se concentrar. O outro tem um corpo confuso que bate em tudo, tropeça, se engancha, vive se cortando, se ferindo. Então esse é o drama. Quando a gente fala de possibilidades de cuidado com as crianças na sala de aula, terapêutica, os professores muito querem ouvir, mas não tem essa formação. A formação pedagógica passa longe disso. Primeira coisa que eu faço quando eu vou discutir um pouco brincar com um adulto e que a gente fala, o adulto tem que ser brincante, o educador tem que estar ali junto com a criança, sentar no chão, rolar, essa coisa toda. Ninguém vai fazer isso do nada, né? Pediram para você esquecer o que era brincar durante um tempão para você ser sério. E aí, de repente, você tem que sair rolando, né? Não é assim que a coisa acontece. Então, para mim, é uma conexão com essa criança que você tem aí dentro de você, uma criança interior. Quem que era essa criança? Ela brincava do quê? Como é que ela era? Eu tive histórias de pessoas que disseram, olha, até me emociono, porque a pessoa disse assim, me marcou muito. Meu pai escondia... Não, eu não podia brincar. Eu só podia brincar quando meu pai não estava em casa. Quando meu pai chegar, estava longe, chegando lá no terreiro, ela falou, lá no terreiro minha mãe corria e falava, esconde as bonecas. Colocava tudo dentro de um saco preto e escondia, porque não podia brincar, o pai não deixava. E um dia o pai chegou meio sem avisar, a mãe não viu, tal, o pai pegou todas as bonecas e botou fogo, né? Essa moça me relatou isso, me marcou, né? Porque assim, qual é o sentido disso depois, né? Do brincar, quer dizer, olha a relação do brincar. Tinha uma outra que dizia que só podia brincar à tarde. Tudo, não podia fazer, ela tinha que fazer tudo, arrumava a casa, fazia... Depois ela ia brincar. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, na tua sala, na tua atividade de sala educadora, né, de educação infantil, que horas que as crianças brincam? Ela, no final da tarde. Eu trabalho com os professores, eles vão adquirir o repertório e vão realizar aquelas brincadeiras musicais que envolvem corpo e tal. No começo dá um desespero, eles falam isso pra mim, não funciona. Mas é porque tem que passar 6 meses fazendo, tem que errar um monte, tem que tentar, tem que ir pro chão, tem que sair correndo com as crianças. Vai dar certo daqui 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. A gente dizia durante muito tempo que adulto tem que brincar com criança. Brincar com criança é, prof, me ajuda, balança pra mim? Né, tô na balança. Você ajuda a balançar, você não tem ninguém. Me ajuda a subir o escorregador? Tenho medo de subir na árvore, eu não consigo. Me ajuda? É um jeito de brincar junto, mas tem um pedido das crianças para você ajudar. Vamos voltar? Tem alguma criança te chamando para brincar? O que você responde para ela quando ela te convida? Você está ocupado, que agora não dá, que é bobeira, deixa para depois? Você se forma, né, falando enquanto família, mas também enquanto educador, a partir disso, né, aceitando esses convites. Um adulto brincante, ele tem mais condições de dar garantias para que esse direito ao brincar se efetive, porque ele está próximo do que está acontecendo com as crianças. Não é porque tem um pátio, tem 10 minutos para correr, que a gente vai ter toda a condição que esse direito se efetive. A gente aprende muito sobre as crianças quando presta atenção no jeito como elas brincam. Hora de pátio é uma hora de trabalho da professora. O que ela pode ver quando as crianças estão brincando? Quem brinca com quem?
São sempre as mesmas crianças que estão juntas ou essas crianças trocam de parceria? São da mesma idade, são mais novas, são mais velhas, num pátio que tem crianças de idades distintas? Quem está sozinho, quando eu digo essas coisas, é numa perspectiva sempre de o que é que se repete. É uma situação, é um momento em que você pode conhecer muito sobre as crianças. Quem brinca do quê? Durante quanto tempo? Quem procura os brinquedos mais, ou as brincadeiras mais físicas, entendeu? Quem procura as brincadeiras mais contemplativas, as brincadeiras mais de conversar, as brincadeiras mais de faz de conta? Tem menina com menino? Tem menina só de um lado ou menino só de outro? Tem brincadeiras que entre eles são só de meninas e só de meninos? Tudo isso uma professora pode investigar durante o pátio e isso ajuda muito a continuar planejando o trabalho. A gente precisa ser educado por eles, antes de tudo, né? Os professores precisam falar as línguas das crianças para entender esse mundo em que elas vão querer viver. Brincar intergeracional tem um elemento que é o elemento de respeitar as diferentes fases da vida, né? E respeitar o idoso, respeitar a criança, todos como sujeitos de direito. Porque brincando ali, né, então às vezes um vô, uma avó, um tio, né, mais velho, você resgata jeitos de brincar, brincadeiras, músicas, né, as cantigas, coisas que em geral poderiam ficar esquecidas. Um adulto brincar, resgatar isso no adulto, tem a ver com a própria questão da felicidade, né, da forma como a gente busca ser e estar no mundo. Né? Então, um adulto feliz é um adulto que faz as coisas de uma forma mais prazerosa, ele se sente mais pleno. E a criança se envolve com a brincadeira ao máximo, enquanto que o adulto, o ser humano adulto já media a brincadeira entre o lazer e o trabalho, o ócio e o, sabe, não consegue se deixar envolver 100% com a atividade do brincar, e a criança consegue. A brincadeira é a coisa mais séria que a criança faz.